muitas as expectativas com esse ano novo, esse novo ano que começou. Novos planos e objetivos. E o que os devotos do Divino Pai Eterno podem esperar para este ano de 2022? É sobre esse assunto que vamos falar em nossa entrevista de hoje. E aqui comigo, no estúdio da TV Pai Eterno, do programa Pai Eterno, está o missionário redentorista, o Padre João Paulo. O Padre João Paulo, que também é reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. E, Padre, eu quero desejar para o senhor mais uma vez boas-vindas, pedir a sua bênção e obrigado por aceitar nosso convite. Deus abençoe, Caísa, Deus abençoe a todas as pessoas que nos acompanham, devotos e devotas do Divino Pai Eterno. Alegria minha de poder estar aqui e compartilhar um pouco do trabalho que os missionários redentoristas realizamos ali no Santuário Basílica. Ô Padre, o Santuário Basílica, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas é como se fosse o centro de tudo. É lá que todos fazem experiência do amor de Deus. Nós só somos uma extensão de tudo que acontece lá no santuário, de tudo que Deus tem para todos nós. Eu gostaria que o senhor falasse para nós, para tantos que agora nos acompanham, em relação ao santuário do Divino Pai Eterno, quais são as expectativas para esse ano de 2022? Então, Caísa, as nossas expectativas são muitas e boas. E é importante a gente relembrar que o ano de 2021 foi um ano difícil, obviamente. Tivemos que enfrentar vários desafios. Muitas coisas que a gente planejou não foi possível, até mesmo por causa da pandemia. Mas isso não nos fez deixar de sonhar. E eu acho que a gente entra no ano de 2022 ainda com uma esperança maior. A gente deseja intensificar o nosso trabalho missionário no acolhimento dos peregrinos que acorrem até esse santuário. Aliás, o sentido da existência de um santuário é justamente este, né? Acolher bem os peregrinos que vão até este lugar sagrado para fazer a experiência de amor de Deus, de amor com o Divino Pai Eterno. Então, temos trabalhado muito com os missionários que estão à disposição deste santuário para acolher bem. A gente já tem acompanhado, né, esse movimento de retorno dos peregrinos ao santuário, várias caravanas que já estão se organizando, indo até o santuário para celebrar conosco. Então, tudo isso exige de nós esta preparação. A nossa expectativa é que em 2022, à medida que avance, né, as medidas de contenção e propagação do coronavírus, tenhamos mais possibilidade de nos aproximar, ao menos um pouco mais, daquilo que seria o normal da vida pastoral do Santuário Basílica. Esta é a nossa expectativa, além da grande expectativa de podermos celebrar juntos a nossa Romaria 2022 presencialmente, né? Isso. E é claro, temos tantas outras expectativas. A gente espera, como você mesma disse, né, no início, o Santuário Basílica, ele é composto de vários braços, né? A gente tem a TV Pai Eterno, a gente tem as obras sociais, temos a construção do novo santuário, tudo isso faz parte do mesmo conjunto, da mesma obra do Santuário Basílica. E a gente espera poder fortalecer este nosso trabalho, né? Avançar na construção do novo santuário, fazer com que a TV Pai Eterno alcance tantos outros lares. Então, a gente tem muitas expectativas. Expectativas boas, né, Padre João Paulo? Exatamente. Nós estamos vendo agora, Padre, todos estão acompanhando imagens ao vivo do Santuário Basílica, as pessoas estão lá no santuário, né, o tempo todo aberto para as pessoas entrarem, rezarem, mas sempre, como o senhor disse, pensando em todos os cuidados, não é? Pensando na proteção de todos, não é querer, agora não deixa a gente entrar, ou hoje já não tem mais aquela vamos delimitar a quantidade de pessoas, já não está tendo mais no santuário, Padre? Sim, a gente ainda leva em consideração algumas medidas de contenção, né, por causa da pandemia do coronavírus. O santuário está aberto, acolhe os peregrinos, mas ainda levando em consideração os cuidados necessários, né? Então, existem algumas regras ainda. Por exemplo, a gente não permite que ultrapasse um determinado número de pessoas em pé para ficar em movimento, então, todas sentadas, de modo que a gente também não coloque em risco a vida das pessoas. Sabemos que com a vacinação a gente já está podendo ter uma mobilidade maior, mas mesmo assim ainda exige de nós alguns cuidados, né? Sempre o uso de máscara, não é, uso de máscara. A quantidade de pessoas por banco também tem a quantidade a higienização das mãos. Então, todos esses cuidados a gente tem levado em consideração, porque faz parte cuidar da saúde também dos peregrinos que vão ao Santuário Basílica. Mas o santuário sempre está de portas abertas para acolher a todos. Sim.
Ô padre, o ano começou, a gente sabe que muitas pessoas estão aí com muita esperança no coração para começar um ano novo, às vezes querem demais vir até o santuário, às vezes moram em outro estado para estar ali rendendo louvores, né, pagando promessa, como nós falamos popularmente, né, agradecendo ao Pai Eterno por tantas bênçãos. O santuário, para esse ano de 2022, ele teve alguma mudança já na programação, horários de missas ou não? Continua, tá do mesmo jeito? A nossa programação de horários de celebrações, sejam de missas ou novenas, continuam os mesmos. A gente retomou os horários de atendimento, de confissão, que também continuam os mesmos horários, de manhã e à tarde. O que a gente tem, ao menos, e aqui como novidade, que a gente espera conseguir realizar para esse ano, é antes do período da Romaria. A gente está trabalhando muito para ver se conseguimos realizar e dar este presente aos devotos do Pai Eterno, que é realizar uma conferência para falar tanto da perspectiva teológica quanto pastoral da ternura e do amor do Pai Eterno, né? Fazer um grande congresso para que as pessoas possam conhecer melhor essa dimensão teológica e pastoral da ternura e do amor do Divino Pai Eterno. Quanto à programação diária, lá no santuário continuamos com os mesmos horários. E essa conferência seria então antes da Romaria? Exatamente, seria um pouco antes do início da Romaria, justamente para possibilitar, sejam aos conferencistas, sejam as pessoas que vão participar deste congresso, de experimentar, né, este momento de vivência forte dos romeiros, dos peregrinos, dos devotos e devotas do Divino Pai Eterno, neste período da Romaria, que é uma experiência extraordinária. Então, seria um momento da gente estudar sobre essa dimensão teológica e pastoral, mas, ao mesmo tempo, da gente experimentar, realmente ver a expressão de fé dos peregrinos durante a Romaria. Então, terminaria o congresso, a gente já entraria na Romaria do Divino Pai Eterno. Esperemos que o Pai Eterno nos ilumine, nos abençoe e nos dê força para a gente conseguir realizar. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando o programa está lá falando, não, eu também espero, porque eu quero demais participar da Romaria. Nós estávamos vendo imagens ao vivo, o Padre João Paulo, e eu estava percebendo ali tantas pessoas se colocando em oração, né? Com aquele coração contrito, cheio de fé. Gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho da sua experiência, porque sempre nas homilias, em algumas homilias lá nas missas, né, que eu acompanho, em algumas participações dos programas, o senhor sempre fala assim que todos precisam fazer essa experiência de estar perto do devoto, que é uma expressão imensa de muita fé. Qual que é a experiência que o senhor faz depois que foi reitor, né, já há um tempo, está sendo reitor do santuário, de estar bem perto daquele que é uma expressão imensa de fé, de devoção ao Pai Eterno? Olha, Caísa, a gente é muito enriquecido com as experiências de fé que a gente testemunha ali no santuário. Muitas vezes a gente pensa assim, ah não, eu sou padre, estou na reitoria do santuário, mas no fundo, acho que a gente recebe muito mais do que a gente doa. Porque as pessoas que vão até o santuário, elas vão com o coração carregado de um sentimento muito profundo, de uma confiança muito grande, de uma entrega generosa ao Divino Pai Eterno extraordinária. A gente não faz ideia do quanto as pessoas confiam, acreditam no amparo que o Pai Eterno poderá dar a cada uma delas. E isso nos enche de entusiasmo, isso renova a nossa esperança, renova a nossa fé. Nosso coração fica abrasado de amor quando vemos estas experiências de fé que são compartilhadas e vivenciadas ali no Santuário Basílica. E isso é muito normal. Basta a gente estar ali no santuário e a gente consegue ver essas expressões de fé. E eu creio que é a coisa mais rica que a gente tem no santuário. São essas expressões de devoção que os peregrinos todos os dias compartilham com a gente ali. O Padre João Paulo, eu fico pensando assim, né? Ouvindo o senhor falar, né? Quando a gente passa, a experiência que eu faço, né? Eu vou falar da experiência que eu faço. A gente está passando por alguma dificuldade, nós seres humanos somos muito assim, né? Queremos resolver tudo do nosso jeito, às vezes nessa ânsia de resolver os problemas logo, a gente luta com as nossas próprias forças e nos esquecemos muitas vezes de colocar tudo na presença de Deus. Vamos lutando. E esses dias eu fiz uma experiência, né, passando por dificuldades na família, e eu conversei com uma devota, e a devota falou de uma coisa simples. Ela falou, eu estava sentindo muita fraqueza.
e eu coloquei nas mãos do Pai Eterno, pedi para Ele, não para Ele me curar, mas para Ele que eu pelo menos melhorasse. E o Pai Eterno foi, cuidou de mim. Aí eu fiquei, naquela conversa, uma coisa tão simples, né, que ela pediu para o Pai Eterno, e eu fiquei pensando, gente, e eu nas coisas grandes, aí que eu deveria mesmo recorrer à bênção do Pai Eterno, eu fico lutando com as minhas próprias forças. A gente esquece que o Pai Eterno está sempre disposto a nos ajudar. Nós, claro, temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que confiar mais, não é, Padre? Então, eu até posso testemunhar isso de forma assim, muito tranquila. Das pessoas que a gente escuta no Santuário Basílica, eu acredito que mais de 80% ali estão com um sentimento de gratidão por uma graça já recebida, por reconhecer que certas coisas realizadas na vida dessas pessoas foi pela força do Divino Pai Eterno. Não simplesmente estão ali para poder pedir, que eu acho que a gente também pode fazer, é um gesto de confiança. Deus é Pai e nós podemos manifestar a Ele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, apresentar nossas dores, nossos sofrimentos, mas como é bom ter o sentimento de gratidão. E às vezes a gente não tem esse sentimento de gratidão. Quando a gente para escutar os peregrinos que acorrem ao Santuário Basílica, de fato, a gente aprende que o melhor de tudo é saber reconhecer a presença de Deus no nosso cotidiano, mesmo nas coisas mais simples, mas reconhecer que tudo isso é graça de Deus. Isso mesmo. Você que está acompanhando o programa Pai Eterno, estamos conversando com o Padre João Paulo, ele que é reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, nos falando quais as expectativas para esse ano de 2022 lá no Santuário, toda a programação. O Padre já falou que vai ter uma conferência aí para nos deixar mais ainda íntimos do amor do Pai Eterno antes da Romaria. E o Padre também já citou a Romaria, então quer dizer, Padre, que vamos ter Romaria? É a nossa esperança, né, Padre João Paulo? A nossa esperança, a nossa expectativa. Bem, a Romaria nós teremos, esperemos que este ano na modalidade presencial, né, que os devotos possam participar das celebrações, cantar, rezar com a gente, compartilhar suas experiências de fé. Já estamos trabalhando, planejando, né, pensando que tema que a gente vai trabalhar durante este ano. Então já estão pensando em relação a isso? A gente começa a preparar a festa do ano seguinte quando a gente termina a outra festa, né? Tipo, 2022 terminamos a festa, já começamos a planejar 2023. Então a gente já tem pensado várias coisas para a Romaria 2022 e a gente precisa se preparar, né? E esperar que, de fato, tenhamos possibilidade de poder celebrar essa Romaria presencialmente. Então, está sendo tudo preparado com muito carinho, pensando em cada devoto, em cada peregrino, que já há 2 anos, com saudades de celebrar a Romaria do Divino Pai Eterno, trazem no coração esse desejo profundo de estarem ali no santuário neste período, nesses 10 dias de Romaria. E vai ser uma grande festa, né, Padre? Se nos encontrarmos presencialmente, eu tenho certeza que muitos devotos trazem aí o maior desejo que o Senhor já falou hoje aqui no programa, que é de agradecer ao Pai Eterno por estarmos com saúde, por podermos sim nos encontrar novamente, né, e perceber que Deus está sempre cuidando de nós. Mas, Padre, diante de tudo que o Senhor já disse, das expectativas para esse ano de 2022, sempre tendo a certeza da evangelização que deve acontecer, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão acompanhando, que estão ansiosos pela Romaria, que querem muito experimentar a cada dia o amor do Pai Eterno. Então, a mensagem que eu deixo é que a gente precisa olhar para a nossa própria história com o olhar de Deus. Às vezes, quando o nosso olhar é simplesmente humano, a gente se torna muito mesquinho e acaba que as dificuldades parecem se tornarem maior do que as possibilidades. Quando a gente olha com o olhar de Deus, a gente sabe enfrentar as dificuldades com mais serenidade. Não é que elas deixam de existir, mas é que a gente tem força e a gente compreende que as possibilidades são maiores do que as nossas dificuldades. Nós ainda estamos vivendo um tempo de grande dificuldade. Nós ainda não superamos a pandemia, nós ainda não estamos num tempo normal de trabalho para tantas pessoas que necessitam. Ainda existem uma série de restrições, mas mesmo assim a gente precisa olhar para frente com esperança. A minha mensagem é essa: permitamos que o Pai Eterno nos encoraje a olhar para frente, ressignificar a nossa história, ressignificar a nossa vida e assumir para valer o seu projeto. Se Ele está conosco, a gente consegue realizar aquilo que Ele nos confiou. Mesmo que às vezes não seja fácil, mas é bonito e vale a pena.
Então, para que nós sejamos cada dia mais capacitados a assumir o plano de Deus para a nossa vida, eu gostaria que o Senhor nos desse a benção. Claro, com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, eu tenho certeza que não só eu, mas todos que estão acompanhando o programa, as devotas do Pai Eterno, todos vão permanecer em oração pela vocação do Senhor, por todos os missionários redentoristas que estão aí desempenhando uma missão linda que tem ajudado tantas pessoas a experimentarem o amor do Pai Eterno, que é essencial para a nossa vida. Obrigada, viu, Padre? Eu que agradeço, fico imensamente grato pela oportunidade de estar aqui e agradecido também pelas orações de cada pessoa, por mim e pelos meus irmãos redentoristas que realizamos este trabalho lá no Santuário Basílica. Até a próxima, Padre. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. O Padre João Paulo, que sempre está com a gente, ele está aqui hoje no programa, mas ele sempre está com a gente aqui, ó, pertinho de nós, rezando junto conosco, celebrando missa aqui na AFIP, sempre com a gente, evangelizando. Assim como você, na sua casa, no seu estado, na sua cidade, unido a nós. Somos uma grande família de amor. E nós contamos com você, assim como você também pode contar sempre com as nossas orações, tá bom?